E o versículo de número 1: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Encontramos aqui umas seleções de tempo: tempo de chorar, tempo de curar, tempo de edificar, tempo de juntar pedra. Mas um tempo pela qual eu vou falar para a igreja hoje está no versículo de número 7, na parte B, que diz assim: tempo de estar calado e tempo de falar. Amém? Vou recitar em nome de Jesus, né? Eu agradeço muito a Deus e estar hoje aqui nessa noite. E nós vamos entender essas duas palavras: o tempo de falar e o tempo de ficar calado. Porque às vezes a pessoa, ela não se memoriza bem o tempo de falar, também não se memoriza o tempo de ficar calado. A Bíblia nos diz em Romanos 10, versículo 17, que me falha a memória, que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, não é assim? Então hoje eu vou abordar aqui alguns assuntos. Prometo aos irmãos que eu quero falar de acordo com a vontade do Senhor. Tem muita da gente que fala assim: pastor, eu estou sendo muito perseguido, pastor, eu estou sendo caluniado, pastor, fulano e tal está falando tanto de mim. Olha, pastor, eu estou sendo perseguido, o senhor nem imagina. Como diz o psicanalista Freud. Por quê? Porque para tudo tem um porquê. Aí nós poderemos entender o que é o autoconhecimento. É quando a gente começa a olhar para nós e a gente começa a meditar: aonde é que eu estou errado? Nós temos que entender isso. Tem muita da gente que são perseguidos, mas o problema não está nem nas pessoas que perseguem. O problema está relacionado a ela mesma. Muitas vezes tem pessoas que provocam alguma ação negativa, fala alguma coisa que não deve falar. Depois, quando vem algum comentário, eu digo: fulano está me perseguindo, mas o erro foi seu. Nós temos que entender isso. O momento certo de falar e o momento certo de ficar calado. No livro de Provérbios, glória a Deus, hoje vamos falar só sobre Bíblia mesmo, né? Provérbios capítulo número 10, versículo 19. Vou até segurar um pouquinho esse livro de Provérbios. É antes de Eclesiastes, né? É o livro do vizinho. Provérbios 10, versículo 19, que diz assim: na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Olha só, na multidão de palavras não falta transgressão. E o que é transgressão? Pecado. A pessoa, quando fala muito, comete o pecado. Está falando demais. E a gente temos que observar. É melhor ouvir do que está falando. Falar é comunicar. E a comunicação, ela tem que ter resultado. Não adianta
adianta eu falar 2, 3 horas de relógio e você não entender nada. Então apenas eu falei, mas não produzi em você um resultado. Então a comunicação ela é um resultado. Eu também quero dizer para vocês que falar é responsabilidade. Tem pessoas que falam tanta coisa e não sabem a gravidade daquelas palavras que estão falando. Eu sei o que eu estou falando. Eu conheço pessoas que passaram 1 ano para não ser preso, dando cesta básica, uma outra pessoa por causa de uma palavra que falou. Então falar é responsabilidade. Então, imagine só, numa multidão de palavras existe transgressão. Existe. A pessoa começa falando, daqui a pouco falou o que não deve. Eita, rapaz, olha, falhou. No meio da comunicação houve uma falha. Tenha cuidado naquilo que vamos falar. Imagine só, você trabalha numa empresa. E nessa empresa, você é um gerente de lá, alguma pessoa de lá, né? Mas no meio dessa empresa, quando eu falo empresa, vou citar em qualquer instituição, pode ser até dentro da igreja, não tem problema não. Isso é em todos os lugares. Tem um que fala tanto, é tão falador, fala isso, fala aquilo, fala tanto. Aí você tem um projeto para falar no meio da empresa. Mas tem um que fala demais. Então aquela pessoa que fala demais, ela passa para ser excluída. Olha fulano, fica aí mesmo, fica aí do lado de fora. É vergonhoso, porque fala muito. Olha fulano vai estar aqui. Não, tira ele. Porque sabe, se ele ouvir as palavras, sabe que ele vai falar muito. E outra coisa, quem fala demais passa para ser odiado. Observou já? Tem fulano, tem gente que fala tanto, a fulano, é assim, fala isso, fala aquilo. Não dá espaço para você também falar. Aí você diz assim, só quem fala é ele. Aí você passa a ter um sentimento de não. Olha, eu conheço pessoas que quando vai visitar a uma irmã aí, gente boa, mas quando diz assim, fulano vem a mim, tranca a porta, fecha a porta, tira até a chave da porta, misericórdia, perdi um dia hoje. Meu Deus, já para não ouvir, porque quando começa a falar, pode ligar um rádio, ligou o rádio pronto. Fala, ninguém conversa mais, não, acabou-se tudo. E o povo de Deus tem que ter suas limitações também. Tem que ter. Eu vou dizer a vocês um assunto, eu sou esclarecedor. Se eu estou dirigindo o culto, aí de repente vem uma pessoa, é uma bênção, pastor, deu oportunidade a fulano e tal. Aí aquela pessoa começa falando, falou. Aí o pregador, vou pregar mais um, ele falou, e depois ainda diz assim, eu não vou pedir perdão a ninguém que eu não pequei. Aí eu, tá bom, vou deixar pra lá. Pastor, você vai pregar o quê? Mais nada. Na hora dessa missão. Mas sabe quantas vezes eu dou oportunidade? Nenhuma. Porque fala demais, nós temos que ser limitados. Então, na multidão de palavras, sempre acontece pecado. Vamos ter cuidado naquilo que nós vamos falar. Mas ainda continuando no livro de Provérbios, nós vamos lá para o capítulo 13 e o versículo número 3. Olha, diz assim: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. É aquilo que eu falei.
Pastor, porque eu sou perseguido? Fulano e tal está me perseguindo. Por que isso? É porque você não fecha a boca. Você não guarda a sua boca. A Bíblia diz: aquele que guarda a sua boca conserva a sua alma. Mas tem crente que fala tanto, e a Bíblia diz aqui, olha: mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Sabe o que é perturbação? O nome dele está em todo lugar. Meu Deus do céu, fala tanto, aí ele causa nele uma perturbação. Daqui a pouco está o irmão respondendo no poder judiciário, está sendo intimado para comparecer na delegacia, porque fala demais. Se manter o sigilo, fique calado. Viu alguma coisa? Não sei de nada. Eu não vi nada. Eu tenho até medo. Quando eu vejo qualquer confusão, pega a minha Bíblia aí, vou embora. Eu estou calado. Isso não, vou embora. Sabe por quê? Se eu ficar ali, o que está acontecendo? Fica observando. Se acontecer alguma coisa, aí vão dizer: pode perguntar ao pastor que ele estava na hora. Quem? Eu? O senhor estava na hora. Então, tem uma confusão, uma briga, nem de casa eu saio com ela. Eu não me pertence. Mas tem crente, cristão que gosta de entrar. Então, tem uma confusão ali. Eu vou lá saber. Fica lá. Ah, meu Deus do céu. Eu conheço pessoas que deixaram até o almoço. Estava comendo. Tem uma briga aí. Jogaram o almoço, vou correr para vir. Briga dos outros. Se saia disso. A confusão, o bicho está pegando, você não tem nada a ver. Não vá nem olhar para não ser testemunha de nada. E eu vou dizer para vocês: testemunha de alguma coisa não é coisa boa, não. Eu sei o que responde o artigo 342, 343 do Código Penal Brasileiro. A pessoa quando passa a ser testemunha de coisas que você nem era para estar ali, aí você viu, estava na hora errada, aí você vai ser intimado a comparecer, a prestar esclarecimento de uma coisa que você podia estar muito bem livre disso. Então corra dessas coisas. Então a Bíblia diz: aquele que guarda a sua boca, ele conserva a sua alma, vai estar livre de confusão. Fica calado. Viu? Fulano é caladinho na igreja, vê se dá um problema, não dá nada. Agora os faladores é que dá problema. Pode observar. Isso é só a introdução. Amém? No capítulo de número 17, vamos ficar só em Provérbios 17 e o versículo 27. Olha o que ele diz: retenha suas palavras, o que possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Sabe o que significa isso? Um homem que é inteligente, ele retém as suas palavras. Um homem que é inteligente. E quem não é inteligente, né? É um tolo. Então, o que retém as suas palavras, é melhor você falar pouca palavra. Você não é obrigado a falar muito, não. É melhor você reter a sua palavra, falar pouquinho, mas falar o certo. Mas fulano fala tão pouquinho, mas também um pouquinho que ele fala é produtivo. Mas tem pessoas que falam tanto e não há proveito nenhum. Então o inteligente, ele sempre fala pouco. Ainda no livro de Provérbios, no capítulo 12, 12 e o versículo 18. Olha o que é que diz aqui: há
cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua do sábio é saúde. Vê só, sabe o que significa isso? Que tem palavras que são piores do que o fio da espada. Deixa eu traduzir para os dias atuais. Muitas vezes é melhor você levar uma pinça do que certas palavras. Tem palavras que doem muito, machuca demais. Tem palavras que acabam com você. Aí você diz, é melhor levar uma pizza. Se eu tivesse levado uma pizza, eu estava mais bem satisfeito. Era melhor. Porque ninguém ouvir certas palavras. Tem palavra que destrói. Nós temos que ter cuidado, povo de Deus, naquilo que nós vamos falar. Capítulo 10, versículo 11. Glória a Deus. Vou tomar até uma aguinha, porque agora ela vem fogo do céu. Capítulo 10, versículo 11 de Provérbios. A boca do justo é manancial de vida, ou seja, é uma fonte de vida. Mas a violência cobre a boca dos ímpios. Deixa eu falar um negócio, você vai entender o que eu vou falar agora. A boca do justo é uma fonte de vida, mas a do ímpio é boca de violência. E eu quero dizer para a amada igreja, e para até para meus seguidores aí, a boca do cristão é um manancial, é uma fonte de vida. Entenda só, povo de Deus, a boca de quem serve a Deus é uma fonte de vida. E porque no nosso meio tem tantos falsos profetas que fala para você dizendo que a tua sepultura está aberta, que diz, olha, fizeram macumba para você. Tem um bando de profetas mentirosos que não é brincadeira. A nossa boca é para abençoar as pessoas e não é para amaldiçoar ninguém. Aleluia, glória a Deus. O que eu conheço de pessoas, não tem nada a ver, é do manto, é do mistério. Vai pedir um conselho a ela para tu ver. Sabe o que ela vai dizer? A cova está aberta. Misericórdia. Quer ver outra palavra? Jesus vai guardar o teu esposo. Quer ver outra palavra? Deus vai marcar o encontro. O teu filho vai descer a sepultura. Isso é da boca dos crentes hoje em dia. Quer mais? Pastor, prepara um lenço. Vai descer gente da tua família. Isso é maldição que estão soltando na sua vida. Eu não tenho nada a ver, escute só, cada um pensa da sua maneira, mas eu acredito que um servo de Deus, um homem que serve a Deus, um homem que tem o Espírito Santo de Deus, a boca dele tem que ser uma fonte de vida, tem que ser bocas de bênção. Nós não temos direito de amaldiçoar a vida de ninguém. O servo de Deus tem que abençoar as pessoas. Glória a Deus. E não é
falando, não é Bíblia. Jesus disse lá no 5,45, que nós, de Mateus, que nós temos que orar pelo aquele que nos maltrata, abençoar aquele que nos maldiz. Foi Jesus que falou isso. Em Mateus 5,45, Jesus falou isso. E os crentes hoje em dia só querem amaldiçoar os outros. Vai amaldiçoar, sabe a quem? Ao diabo. É melhor eu falar essa palavra, porque pelo amor de Deus. E tem muitos crentes da atualidade, dos crentes de hoje, que não estão mais acreditando na palavra de Deus, está acreditando em palavras de profeta mentirosos, que chega na igreja, a gente não sabe de onde saiu, chega aqui, fala logo o mistério, diz logo que o pastor está macubado. Pastor Cineiro Velho, mataram galinha, botaram seu nome na encruzilhada, na boca do sapo, e tem crente que fica medroso. Ai meu Deus do céu, eu estou com medo. Medo de quê? Vai ficar crente com medo de macumba? E eu já vi, né? Não era para ter, mas tem. Acenderam uma vela ali, botaram o seu nome. Coloca meu nome na boca do sapo, da boca da cobra, do jacaré. Coloca meu nome. Quiser me desejar o mal, me deseja, não tem problema não. A boca de que serve a Deus é para abençoar. Aleluia. O que tem chegado nas igrejas hoje, pessoas que entram na igreja. Agora eu vou dizer um negócio a vocês. De hoje em diante, eu vou ser criticado, odiado por alguém, por alguns, mas também eu acho que eu vou ter elogio do lado. Talvez eu vou ser mais criticado do que elogiado. Pastor, o senhor está tendo um livramento agora. De fato. Eu? Que mentira é essa? Não vê certo. Deus acabou de revelar agora que está dando um livramento de fato. Eu consigo. Não tenho nada. Não sentindo nada. Saí de casa certa vez. Comi bem, cheguei bem, graças a Deus. Eu não estava nem preocupado com nada. Eita, que eu ia dar um infarto. É isso, vai para lá com essa boca de maldição, pelo amor de Deus. A boca do crente tem que ser para abençoar e acabou-se. Aí tem muitas pessoas que ficam, receba, pastor, receba que é de Deus. Não é de Deus não. Não é de Deus não. Sabe o que é que está acontecendo hoje? Muitas pessoas estão caindo no túmulo da depressão. Não. Está ficando com doenças psicossomáticas. Por quê? Porque muitas vezes ouve aquela palavra, acredita. Deixa eu falar rapidinho. Eu conheço uma pessoa que vivia muito bem, mas muito bem, com casa própria, bem de saúde, bem sucessivamente com a sua família, morava no Rio de Janeiro, levantou um vaso e disse, é até hoje. Acabou, vendeu a casa, veio-se embora, acabou com o carro, veio-se embora para Vitória, pegou uma doença, perdeu perna, ficou deficiente físico, a família passou necessidade. Eu não posso nem dizer se ele morreu ou não, mas eu acredito que já está no céu. Que história é essa de um vaso dizer para você, é até hoje? Até hoje? Quem decide a tua vida é Deus, não é homem nessa terra não. Quando você começa a emprestar os seus ouvidos, a pessoa, pastor, foi até hoje, está querendo decidir o meu destino, né? O meu destino, a minha vida está nas mãos do Senhor. Está aqui, ou você crê na palavra de Deus na Bíblia, ou
você vai passar para crer no que a irmã falou, no que o irmão falou. Eu tenho que dizer essas palavras porque hoje em dia as igrejas não estão mais ficando cheias, estão ficando inchadas de tanta profecia mentirosa. Mas não é somente isso não. A Bíblia diz lá no capítulo 12, versículo 36 e 37, do livro de Mateus, a Bíblia fala que com a tua boca tu vais ser condenado, pela tua boca tu vais ser justificado, e por tua boca tu vais ser condenado. Está pensando que Deus vai deixar impune? Fulano de tal? Não. Vai responder diante do tribunal de Cristo. A Bíblia diz: se conhecereis a verdade vos libertará. Eu não entendo a coisa dessa. Parece que esses irmãos alguns, parece que está naquela palavra: se conhecer a mentira vos libertará. Só assim não parece. A Bíblia diz: se conhecereis a verdade vos libertará. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida. Jesus não é a morte. Tem uma profetisa aí que só profetiza a morte para os outros, só não profetiza para ela, né? E ela está me assistindo e sabe que eu estou falando com ela. Não tenha medo não, povo de Deus. Só profetiza a morte. Eu vou perguntar a ela, porque profetiza tanto da morte para os outros e não profetiza dela. Eu fico incrível com uma coisa dessa. E muita gente diz: creio Jesus. Tem gente que pega com isso e acaba com isso, povo de Deus. Acredite na Bíblia Sagrada. A pessoa que é de Deus, a boca dela é uma fonte de vida. Tem gente que nem peça oração, pelo amor de Deus, não peça não. Tem gente que não peça oração não, que você vai ouvir o que não quer. Uma certa vez eu pedi a oração pelo meu pai. A pessoa disse: está ruim, vai ser pior. Por que, rapaz? Vai ser pior. E deixa eu falar um negócio para vocês. Sabe qual é o dia que você vai morrer? Só Deus sabe. Ninguém é dono da tua vida. Mas quando eu estava com 50 anos, houve um pastor aqui da cidade de Vitória, que um coitadinho, meu Deus, do pastor Samuel, ore pelo meu pai que ele está doente. Sabe o que foi que esse pastor falou? Prepara isso, que teu pai vai morrer, teu pai vai guardar, e você vai assumir no lugar dele. Olha, pessoal, escuta aqui, profeta. Não tem outra coisa para falar não. A pessoa já está doente em cima da cama. Aí a pessoa diz: não, prepara o lenço. Eu não entendo a coisa dessa. E sabe o que é que eu fico pensando também? Tem marido que não é evangélico, não é crente. Aí eu sei, tem marido que não é crente. A mulher é evangélica, seja Deus. Aí tem profeta que diz assim: Deus vai guardar o teu marido. Rapaz, não é melhor que Deus salve, orar para Deus salvar o teu marido? Não é melhor assim? Não, mas Deus vai marcar o encontro, vai descer o homem. Meu Deus do céu. Cuidado, pessoal. Tem muita da gente falando asneira. Não acredite nisso não. Acredite na palavra de Deus, pelo amor de Deus. Vamos ser inteligentes. É por isso que o estudo de
doutrina está sendo vazia. Sabe por quê? Porque as pessoas só querem movimento e não querem Bíblia. Glória a Deus. Talvez se eu estivesse aqui agora, falando em mistério, profetizando, dizendo que Deus está mandando fazer isso, a igreja, todo mundo, não toda, a boa parte dizer: eita, que bênção, eita, que eu recebo. Tem gente que faz isso, ó. Quem recebe? Estava dando tudo. Uma vez eu fui fazer isso, o irmão na minha frente recebeu primeiro que eu. O que vale é Bíblia. Está faltando 12 dias. Olha, pessoal, eu não estou aqui falando de ninguém, embora que a língua está coçando para eu falar, mas eu não posso estar falando o nome de ninguém. Mas eu quero dizer para vocês: creia na palavra de Deus. O importante é você crer na palavra do Senhor. Não crer no que está escrito. No livro de Atos dos Apóstolos, eu vou apenas falar assim para nós adiantar. Lá no capítulo 17 e o versículo de número 10 e o versículo de número 11. Sabe o que é que diz? Eu vou lá, porque eu gosto desse versículo. Atos dos Apóstolos 17 e o versículo 10 e o 11. Vê só. E logo os irmãos enviaram de noite, quem? Paulo e Silas, a Bereia. E eles, chegando lá, foram para onde? Foi para a sinagoga dos judeus. Ao versículo 11: ora, estes foram os mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Eles foram mais nobres do que os crentes da Tessalônica. Que os crentes da Tessalônica era crente bem, era crente abençoado mesmo. A Bíblia diz aqui que eles foram mais nobres. O porquê? Qual é a resposta? Vê só. Porque de bom grado receberam a palavra, examinando a cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim. Deu para entender? Tem pregador que está pregando, mas manda ele mostrar dentro da Bíblia o que ele está pregando é verdade. Os crentes de Bereão eram dessa forma. Paulo e Silas pregando, e eles assim, olha, peraí, viu? É verdade. Eles foram os crentes mais nobres, mas tem muitos cristãos que não olham nem para a Bíblia. E o que Deus falou através da boca do irmão, disse isso. Mas está na Bíblia isso, irmão? Olha, citar eu não sei. Deus não foi, irmão. Deus foi. Procure saber o que está na Bíblia. A Bíblia diz que nós temos que examinar as escrituras. Nós temos que entender tudo quando for falado para a igreja do Senhor hoje. Nós temos que entender se está na Bíblia escrito ou não, ou se ele está falando por conta própria. Jesus, vem cá. Capítulo 12. Não, 18. Vamos voltar para o livro de Provérbios. Essa mensagem é bastante extensa. Se eu for falar que está tudo aqui, hoje o tempo não dá não. Aí todo mundo vai embora, fica aqui sozinho. Mas vê só, capítulo 18, versículo de número 12, 18 e 12. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade.
Veja como é que é o negócio. Olha o que é que diz. Diante da honra vai a humildade. Eu queria dizer para os meus amigos pastores, para minhas amigas missionárias e para qualquer obreiro, que a humildade ela vale mais do que a honra. Tem pastor que não aperta nem a mão do seu irmão. Eu sou pastor. Eu tenho que ser honrado. Procura ter humildade, não. Tem camarada que é o quê? Ele é um auxiliar de trabalho, cooperador. Tá bom. Bota o homem para diabo. Bota para tu ver. Se ele vai falar mais dos pobres, já se sente honrado. Bota ele para evangelista, para ele dar o carro por cima de tudo. Tem gente que pensa, eu só quero honra para quê? Para si. Na frente da honra vai a humildade. Se você não tem humildade, você não vai para canto nenhum. A pessoa não, o pastor, ele tem que ter honra. Sim, tem que ter honra. Mas também ele tem que ter humildade. A humildade é que vale mais do que honra. A Bíblia diz aqui, adiante da honra, você tem mais adiante, vai a humildade. É necessário, quando você crescer no ministério, você tem que crescer mais ainda, é na humildade. Mas eu sou mulher de Deus. Eu conheço um bocado da tua qualidade. Olha, sinceramente, Deus que me controla. Viu? É que aparece tanto no nome. Eu sou mulher de Deus. Eu sou homem de Deus. Falei, e aquele irmão que está com a sandalinha havaiana, coitada, de duas cores lá no cantinho, não é de Deus, não é? Só é a mulher de Deus, você que é missionária. Só é a mulher de Deus, você que é o pastor, é? Ele falou, não é o pastor, é o de Deus. Rapaz, vamos acabar com esse negócio. Porque o homem, ele conhece por fora, mas o coração, quem conhece é Deus. Deus é quem conhece. Aí tem pessoas que se enganam. Eita, chegou um pastor bem arrumado. Olha só, bem arrumado. Justamente. Vai ver quem é ele. Ninguém sabe. Então tem pessoas que querem se intitular homem de Deus. Engraçado, naquela passagem lá em Sunem, quando Eliseu passou ali muitas vezes para ocupar Brama, aí a mulher, conversando com o marido, disse, olha, não está vendo esse homem aí que passa toda vez aqui? Eu tenho visto ele é um santo homem de Deus. Isso significa que nós temos que ter um tempo para a pessoa abrir a boca e dizer, fulano é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus. Cuidado, a gente muitas vezes mistura gato com lebre. Muitas vezes, para conhecer quem é homem de Deus, quem é mulher de Deus, nós temos também que ter também um histórico, saber quem é aquela pessoa. Ao longo do prazo você vai saber quem é a pessoa. É homem de Deus quando entra. Ah, meu Deus. E quando sai, leva até a metade da igreja. Sai com problema, faz uma contenda, faz um negócio tão pesado, sabe jogar a igreja contra o pastor. E no final da história, o pastor recebeu, coitado, como um homem de Deus. E ele levou a banda da igreja. E acontece. Cuidado com esses homens. Olha, pessoal, quando uma pessoa diz para mim, eu sou mulher de Deus, ou eu sou homem de Deus, eu olho para ele, sabe como? Nariz empinado.
pessoas arrogantes, orgulhosas, que quer ser e não quer deixar Deus aparecer na vida dele. É necessário que nós diminuímos e que Jesus apareça. O grande aqui é Ele. Aí, e outra coisa, já me perguntaram, pastor, não, perguntaram assim, como é o seu nome? Em determinados lugares. Aí eu falei, meu nome é Josivaldo. Está certo. Está certo. O senhor é pastor? Sou. Aí é outra coisa. Mas sabe o que acontece? Com muitos pastores exaltados, doutrina para isso. Como é o teu nome? Sou pastor fulano de tal. E aí? Ninguém perguntou o título dele. Perguntou o nome. Não perguntou o título. Tem que entender isso. Como é o seu nome? Josivaldo. Como é o seu nome? João. Como é o seu nome? Maria. Como é o seu nome? Eu sou missionária fulana de tal. Quer intimidar os outros? Não. Missionária, pastor, diácono, presbítero é um título. O nome de batismo não foi pastor Josivaldo. O meu nome é Josivaldo. Agora, a função que eu hoje estou na igreja como pastor é diferente. Mas vamos concluir a palavra, que já passando um pouquinho do horário. Mas no versículo de número. Eita, muita coisa. Vou ler apenas dois versículos. Versículo 13. 18, versículo 13. Encostado. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Responder significa alguém vai fazer uma pergunta, mas a pessoa não terminou a pergunta, você já respondeu antes. Isso é vergonhoso. Isso é falar demais. Às vezes a pessoa diz assim, o pastor chega, oi irmão, olha, eu queria fazer, não pastor, não foi eu não, nem coloque eu no meio que eu não quero não, eu estou fora desse negocinho. Não irmão, rapaz, deixa o homem perguntar primeiro, para depois tu responder, pelo amor de Deus, meu senhor. Tem muita da gente que responde sem antes de ouvir. Primeiro ouvir e depois responder. Quando você estiver conversando com alguém, tem que ser assim: primeiro você escuta, depois não responde. Mas hoje em dia as pessoas não respondem antes de ouvir. Fulano nem terminou o que ia falar, o outro já está respondendo o que não sabe. Isso não é comunicação. Mas eu vou concluir com a palavra, vamos voltar para aquele versículo 3 e o versículo 7, que é o versículo-chave do nosso ensino hoje. Que ele diz assim, versículo 7, na parte B: tempo de estar calado e tempo de falar. Então vamos primeiro. Tem tempo para falar? Tem. Então tempo de ficar calado. Então a Bíblia diz aqui: primeiro, tempo de estar calado. Qual é o momento em que você tem que estar calado? Primeiro, você tem que estar calado sempre para ouvir as pessoas. Segundo, fique calado, não fale nada. Quando você sofre algum desequilíbrio emocional, uma linguagem mais clara, quando você estiver aperreado, dentro de casa, em qualquer lugar, você está aperreado, angustiado, está acontecendo algum negócio com você, aí alguém faz pergunta, fica lá, não, você não está apto para falar com aquela
você tem que manter o seu equilíbrio emocional. Você tem que ficar, quando você estiver bem, tranquilo, você fale. Não fale com ninguém quando você estiver aperreado, porque você pode pecar, você pode falar coisas que não pode. Está aperreado, está acontecendo alguma coisa, aí tem gente que diz, vai fulano, fala alguma coisa, aí você fecha a boca e vai embora, porque se tu falar, tu vai pecar, tu vai falar o que não deve. Então é o tempo de você ficar calado. Quando alguém lhe provocar, fazer alguma provocação, que acontece, você sai buscando e você ser provocado. Ah, fulano e tal, isso. Aí o coração vai enchendo, dá aquela quentura, aquela ira. Você faz isso. Fique calado. E outra coisa, sabe o que significa isso? Ações positivas. Agora, se você reagir por palavra, significa que aquela pessoa que te ofendeu, ela soube controlar as tuas emoções. Tem gente que nos provoca querendo que a gente faça alguma coisa. Se a gente não falar nada, aquela pessoa fica neutralizada. Ela vai ficar estável. Mas tem gente que provoca outro para ver a tua reação. Fica calado, é melhor. O teu silêncio já é uma resposta para muita da gente. Agora o tempo de falar. Provérbios 25 e 11. Para nós concluirmos o tempo de falar. Provérbios 25, 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. É como maçãs de ouro e salvas de prata. Não tem coisa melhor do que você falar no tempo certo. Agora, sabe o que acontece hoje em dia? Eu vou terminar, mas não vou deixar escapar essa palavra. Aqui tem duas pessoas conversando. Digamos que o nosso diácono William, o diácono Vilmar, estou conversando aqui. Aí eu estou aqui. Os dois estão conversando e eu estou aqui. Sabe o que é um intrometido? São aquela pessoa que faz assim. Eu falando o que aí, hein? É o que eles estão conversando? É verdade. Disso a pior a pessoa pode levar. É pessoas que entram no meio da conversa dos outros sem ser chamado. Você está conversando o assunto, né? Aí a pessoa vai entrar no meio para quê? Pessoal, é o seguinte, só entre numa conversa quando você for chamado. Se alguém não lhe perguntar nada, fica calado. Melhor assim. Mas tem pessoas que dizem assim, fulano, eu não quero saber o que está acontecendo. Ué, tem uma irmã fulana, eu vou lá saber agora mesmo. E tem gente que fica com a língua coçando. Eita, rapaz, tem um babado para dizer agora. Isso, né? Que é isso, rapaz? Fica calado. Olha, pode tiver qualquer negocinho, evento, pode tiver o que for. Mas ninguém falou com o pastor. E que não falou o problema. Ninguém falou com o pai, ninguém falou. Sabe, quando as pessoas não falam com você, significa que não querem ouvir a tua opinião. Se não quer ouvir a tua opinião, a mãe fica calada, não dá opinião nenhuma também não. Tem filhos que falam com toda a qualidade de jeito, mas com o pai e a mãe não quer falar. Deixa ele quebrar a cara. Deixa. Tem filha que o segredo dela não é com a mãe não.
segredo dela é com essa amiga, é com fulano, é com Beltrano. E a mãe está lá. Não fala com a mãe. Atitude errada. Tem muitas coisas. Quando o pai e a mãe vai saber, não tem mais graça. Eu sou assim. Cada um de sua maneira de se comportar. Fique no seu lugar. Se você não for chamado, fique calado. Fale no tempo certo. O dia que se lembrar de você e quiser uma opinião tua, tu fala. Se não quiser opinião tua, fica calado. Amém, povo de Deus? Amém. Vou ficar em pé, peço perdão pelo horário, né? Que a vida está conversando, tanta coisa que aparece, né? Mas que essas palavras podemos colocar em prática. Valorize cada vez mais a palavra de Deus. Amém? Qualquer um de vocês, qualquer pregação, qualquer pregador, falar alguma coisa, pergunte se está escrito na Bíblia. Pergunte se é verdade. Qualquer dúvida, procure o pastor da igreja. Porque muitas vezes a pessoa está na igreja, acontece um negócio, só procura a irmã fulana, quero fogo. Procura a irmã pelo manto. Procura Joãozinho nada, sapato de fogo. Procura todo mundo, só não procura o pastor. Quando quebra a cara, aí pastor todo quebrado. O que foi que aconteceu? Foi atrás da cabeça daquela irmã. Olha o que aconteceu. E por que não foi antes procurar logo a liderança? É isso aí que nós temos que entender. Eu, antes de ser pastor, eu fui liderado. E liderado por muita gente, por muito pastor. Tinha pastor bom? Tinha. Mas também tinha pastor que dava e puxava minha orelha. Mas eu aprendi a ser isso. Aprendi a ser gente. Graças a Deus. A gente aprende. Mas eu sempre respeitei os meus líderes. Né? É assim que eu tenho que ser. Liderança não é só pastor. Liderança também é pai, é mãe, é professor. Tudo isso é liderança. Amém? Vamos orar para nós ir para casa. Justo e eterno Deus, Pai das misericórdias, Senhor, leva-nos em paz para a nossa casa, nos conceda livramento, Senhor. Meu Deus, permite, Senhor, um bom descanso, Senhor. Protege nossas famílias, Senhor. Abençoa essa igreja, Senhor. Aquelas pessoas que não puderam também chegar na tua casa, Senhor. Tudo isso nós te pedimos, Senhor, e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja para sempre. A igreja diz: eita! Ó, filmador. Esse é Samuelzinho. Esse é Simon. Eita. Tá completando o ano. Eu vou fazer 6. Você vai fazer em dezembro. 6 anos, né? Dezembro não, outubro. Eu vou fazer outubro. Ah, você vai fazer em outubro. Quem? Simon, eu vou fazer amanhã e você também. Yeah. Tá certo. Simon. Simon vai fazer em outubro. Em outubro, né? E vocês aí acham que eu tenho quantos anos? Quantos anos? 60? Eu 60 anos ainda não, viu? Quer falar alguma coisa, Camila? Missionária Camila. A dona Deus foi bênção, foi Eita, ô glória! Isso é polêmica. Graças a Deus, glória a Deus. É isso aí, pessoal. Foi forte, né? Mas deixa eu falar um negócio para vocês. É melhor uma boa verdade do que uma falsa mentira. Amém?